Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Tech Talks. Hoje falando um pouquinho sobre ainda os desafios da reforma tributária com viés um pouco mais de planejamento sistêmico, de alterações sistêmicas e de mudanças que acontecem normalmente numa empresa. Hoje estamos aqui com o Thiago Mendes, seja bem-vindo, Thiago. Antes nós damos o nosso start aqui, gostaria de agradecer a nossa patrocinadora dessa temporada, que é a Tax Training Center. Uma plataforma voltada aí aos usuários do SAP, que atuam com projetos da área fiscal, com mais de 100 aulas disponíveis já na plataforma, por assinatura, num formato que você possa assistir quando quiser, quando puder, além de participar das nossas aulas ao vivo. Clique na descrição, tem um link lá para vocês acessarem e conhecerem um pouco mais. Bem, vamos lá, mais um episódio, estamos avançando agora a nossa segunda temporada. Bem-vindo, Thiago, passar um pouquinho do currículo do Thiago aqui. O Thiago é Tax Manager na BYD, né? É uma empresa que está com alto hype aí no mercado atualmente. Tem aí mais de 14 anos de experiência no gerenciamento e desenvolvimento da equipe da área fiscal, principalmente nos segmentos automotivo, fotovoltaico e industrial. A gente vai falar um pouquinho sobre os desafios do mercado, do segmento, que está movimentando muito aí atualmente no Brasil. Mas antes, Thiago, seja bem-vindo e se apresente um pouquinho para os nossos ouvintes. Obrigado, Vinícius. Obrigado pelo convite, primeiramente, né? É um prazer estar aqui. A ideia aqui é a gente poder fazer um bate-papo, comentar um pouco sobre as nossas experiências, né? E comentando um pouquinho, né? Eu tenho já 14 anos de experiência. Eu comecei no supply chain, né? Curioso. Comecei no supply chain, ali na parte de recebimentos, né? E depois a gente foi aí ao longo da carreira vai se especializando, né? E aí você vai indo mais para área técnica, né? E depois agora aí completando agora 5 anos na BYD, que é uma multinacional chinesa, né? O pessoal agora está conhecendo mais pelos carros elétricos e o desafio é enorme, né? Principalmente na área tributária. Sim, sem dúvida nenhuma, que a gente vem discutindo aqui nos últimos episódios o quão desafiador estar na nossa área, cada participante aqui, cada convidado traz com a sua visão. Obviamente que a gente vai contemplar bastante pontos da sua visão aqui atualmente. E uma curiosidade minha, como que começou a sua carreira no tributário? Foi do supply chain, e como que caiu o tributário em si? Onde que o bichinho te picou assim do tributário para você falar, não, agora eu gosto disso, vou por esse caminho? Sim, eu acho que durante a nossa carreira a gente tem pessoas importantes, né, que passam na nossa vida. Sem dúvida. E uma delas foi uma gestora que eu tive, onde ela, né, via ali eu desenvolvendo as atividades no recebimento fiscal, né, e ela falou, bom, acho que eu vou dar uma oportunidade ali para o Thiago, trazer ele para as apurações fiscais, fazer o fechamento da área fiscal. Foi onde eu aceitei esse convite, né, então de lá para cá foi onde tudo mudou, né, através de um olhar de um gestor, uma oportunidade, eu também aceitando, né? E aí você acaba se apaixonando pela área. Muito bom, muito bom. Curioso, assim, a gente, já nesse início, a gente vê o papel do gestor, quanto é importante de enxergar a equipe, né? Então, a gente vai falando que os convidados, a maioria gestores, a gente traz esse cunho sempre de desenvolvimento profissional, que tem um lado do profissional, então se você não fizer parte dele, esquece, né? Então, sem dúvida nenhuma, para você ser notado, você se destacou, você fez aquele 110% que é necessário fazer para se destacar, mas porém, e aí, como oportunidade reconhecida, tem um olhar do gestor ali para te reconhecer e direcionar. Bom, e aí, como que é no dia a dia das atividades tributárias? O que você entende, assim, visão geral, antes da gente falar de reforma tributária? Como que você se encontra hoje, assim, então você tem o gestor você tem equipe de baixo, tem projetos, tem gente acima, é o que a gente fala assim, a gente fala muito da visão profissional que está lá embaixo, ou do dono de empresa, também é comum ter muitas essas duas visões. Eu estou trazendo aqui uma galera que é o meio do caminho, ou seja, ele tem que reportar para cima, ou seja, quem manda na situação toda, e também reportar meio que para baixo para poder manter o desenvolvimento, o crescimento e a geração de resultado que é esperado numa equipe. Sim, sim. Contando um pouco disso, né? Eu fiquei 7 anos numa empresa também multinacional, mas era uma empresa do segmento de autopeças, onde ela tinha um crescimento ali que já estava... por exemplo, era sempre todos os anos o mesmo faturamento. E aí você tinha um planejamento tributário, mas você estava mais focado nas obrigações fiscais, né? De cumprir as obrigações fiscais. Quando você vai para uma empresa que ela está crescendo muito rápido,
você tem que ter um time completo. Então, você vai ter que ter um time, que é o que nós temos hoje, um time focado no planejamento tributário. Hoje a gente tem um time gerenciando as invoices, né? Então, entrada, saída, e eu tenho um time de compliance ali com relação às obrigações fiscais. Então, hoje a gente tem essas 3 divisões dentro da área tributária. Legal. Que acaba reportando, eu reporto direto para o diretor, que é um diretor chinês, né? Então, a gente, acima da minha posição, nós estamos com a diretoria reportando direto para a China. Então, isso a experiência é muito boa. Né? É diferente, né? Eu já tive experiência, a possibilidade de lidar com alguns chineses. No passado, quando eu era da área fiscal também, eu sei quanto que existe uma forma de trabalho, né? Muito... preto no branco, né? E aí, quando você volta... E aí, a minha curiosidade, falando dos desafios, né? Muito preto no branco, como explicar que 1 mais 1 nem sempre tributariamente no Brasil é 2? Para o chinês. Como que você consegue administrar essa informação? Sim, exato. Não, muito boa essa pergunta. Inclusive, às vezes, por mais que você tenha ali 10, 15 anos na área fiscal, na área tributária, e você talvez ali também tenha um know-how até mesmo do jurídico, eles sempre vão estar olhando para outras opiniões também, né? Por mais que tenha confiança. Então, com o decorrer do tempo vai passando, a gente vai aprendendo isso. Então, muitas vezes a gente já, numa tomada de decisão, já leva a sua opinião e mais de 1, 2 ou 3 escritórios para apoiar na sua tomada de decisão. Então, você vai aprendendo, né? Lidar com eles, porque é uma cultura que a gente tem muito a aprender e agregar com eles também. Eu sempre comento. É notório no Brasil que você fala, produto chinês, produto paraguai, aquela coisa toda que a gente já conhece. Mas eu lembro que eu vi uma matéria de uns executivos que foram para a China num evento lá, mas o ponto naquela matéria era o que eles viram lá, né? E eles viram, isso estou falando de uma matéria de mais ou menos 6 anos atrás, e que eles viram desenvolvimento absurdo, né? Algo muito tecnológico, muita tecnologia para tudo quanto é lado. Então, aqui com a pandemia, a gente passou a ver QR Code nas mesas de restaurante ali para poder facilitar. É algo que na China já existia há muito tempo. E quem vai para lá até estranhava isso, porque, cara, como que pode que não tem alguém para me servir? Eu tenho que olhar num celular para poder fazer um pedido. Nós não estávamos habituados com isso e eles anos à frente. E agora a gente vê, né, a sua empresa que você trabalha, não tem o que falar. Tá no hype, todo mundo só se fala de carro elétrico hoje em dia. E junto com a GWM, vocês ali estão num hype alto. Então, você está num momento que você tem grandes investimentos, mudanças, negociações e pleitos naturais do segmento, que com qualquer empresa grande corre atrás disso. E a gente está diante da reforma tributária, que vai vir aí, bem dizer, daqui a 2 anos, né? Mas que a partir desse ano, em tese, nós teremos já as publicações das leis complementares. E que, em tese, o ano que vem você tem que estar se mexendo muito por conta do preparo para a reforma tributária. Como administrar tudo isso, meu cara? Assim, a expectativa que vem dos investidores, dos donos ali, efetivamente os chineses, a expectativa que tem que atender internamente o mercado brasileiro e o nosso sócio Brasil, como também dizem, né? O nosso sócio majoritário que cobra, que é a parte dele independente de qualquer coisa. Como administrar tudo isso? Até compartilhando também um pouco da minha experiência, em junho do ano passado eu tive na sede da BYD, né, na China, conhecendo o processo, conhecendo também como a área financeira, né, como ela trabalha lá, e entrando na reforma tributária em si, eles apostam muito no Brasil. Né, eles apostam muito, eles sabem dos riscos que tem também com essa questão de não estar certo ali na legislação, é interpretativo, mas eles veem como muito positivo nessa reforma tributária. Legal. É algo que veio como um ponto positivo. Né, a visão deles é positiva em relação a isso. Sim. Mesmo que para se concretizar, precisamos de 10 anos de transição. Exatamente. E eu também vejo que hoje, né, a BYD no Brasil ela está mais madura. Antes a gente não tinha uma relação com o governo. Hoje a gente consegue sentar, debater temas importantes que vai impactar a economia. Então isso é muito importante. Traz também um conforto. Antes, no começo, logo quando eu entrei, eu sentia que não tinha tanto essa conversa, essa abertura. E hoje, através mesmo que o Brasil entendendo, principalmente para efeitos dos carros elétricos, do fotovoltaico, que o chinês é um grande investidor, eu acho que as coisas estão fluindo bem melhor agora. Legal. E traz uma confiança para o investidor. Muito interessante, assim, para quem não sabe,
A BYD não é só de carro elétrico, né? A BYD, ela tem os painéis fotovoltaicos, ela tem a parte de ônibus, né? E mini carros também, né? Tem uma parte de baterias. Né? Hoje lá, por exemplo, na China, de cada 10 iPhones, 6 iPhones são baterias BYD. Então, o volume... O iPhone que você compra, você já sabe, né? A bateria... bateria no meio da época. E aí tem também toda a parte de eletroeletrônicos mesmo, que a BYD também fabrica. Então, legal. Assim, e aí, considerando os viés da reforma tributária, você entende que existe no seu segmento algum ponto de atenção que está por vir? Por exemplo, a gente tem a parte automotiva, você tem a parte de elétrica, painel fotovoltaico, que era até então bastante incentivado e perdeu um pouco, de incentivo nos últimos meses aí. Considerando essas mudanças todas, então a gente sai do ICMS, do ISS ali, do IPI no caso de vocês, para ter ali um CBS e S. Você entende que para a indústria, no caso de vocês, toda essa mudança, então, também para você, na sua visão de gestão, no dia a dia ali da equipe, das obrigações acessórias, vai ser interessante? Sim, vai ser desafiador. Né? O meu time trabalhou muito, né, novembro, dezembro, nessas alterações, para justamente esclarecer as coisas, né, para o investidor, né, para a nossa diretoria. E o segmento da BYD, seja o elétrico, seja o fotovoltaico, são setores incentivados, que pesam muito, né, tanto para o governo tomar decisão, quanto para o investidor também tomar decisão. Então, eu vejo que hoje as coisas já estão mais pacificadas, né, a gente sabe para onde a gente está indo, quais são os riscos, e também quais são os pontos positivos, né, que dentro da reforma tributária a gente teve a extensão aí dos benefícios fiscais, seja para o fotovoltaico, seja para a fabricação dos carros elétricos. E isso acaba aqui trazendo um conforto maior para fazer um planejamento ali para os próximos 5 anos, no mínimo. Legal. Então, na sua visão, apesar da turbulência que vamos passar, ainda a gente enxerga uma boa visão para o futuro. Sim, certeza. Muito bom. E para as equipes hoje em dia, assim, que você indica no sentido de preparo mesmo, assim, como que o cara que está responsável por obrigação acessória, onde hoje ele está acostumado a ter um sistema, um RP totalmente automatizado, já recebe as notas lá de maneira, entre aspas, automática. A obrigação acessória, em tese, esse RP gera informações suficientes para poder gerar a obrigação acessória. Em tese, basicamente ele aperta botões, até porque se não tiver uma busca, uma customização por relatórios que ajudam a fazer um double check, o processo ele corre meio que liso. Só que, na visão geral, sempre com algum ponto de risco de atenção. Mas o que esse cara precisa olhar hoje para não se perder para o futuro e conseguir participar de todos esses desafios como oportunidades? Sim, como oportunidade, principalmente na área tributária, né, fazendo ali, seja quem está fazendo as apurações, seja quem está também olhando para o planejamento tributário, tá mantendo-se ali atualizado. Porque a gente sabe, desde que começou a reforma tributária, mudou muita coisa. Então, esse profissional ele tem que se manter atualizado, seja fazendo um treinamento, seja fazendo talvez algo voltado também para a questão da legislação. Então, acho que o ponto principal é se manter atualizado. E aí, mas como fazer? Agora é uma questão que faz, né? Porque você olha, vou dar um exemplo nosso ali, eu atendo algumas empresas e são demandas grandes, não tem jeito. Então, como que eu me mantenho atualizado com o governo batendo na porta e falando, sou SPED, sou ICF, sou ECD. Como que a gente consegue passar por isso? Porque não tem um jeito, eu acho que sim, acho que é unânime, todo mundo fala aqui que precisamos de fato manter atualizado, mas como? Então, assim, cada um dá uma orientação, uma forma, como que você se imagina para o profissional e no caso seu profissional também, você está se movimentando para poder direcionar, que nem tem empresas, por exemplo, que estão montando comitês. Sim. Outros estão montando algumas associações menores entre algumas empresas para poder trocar essas informações e até mesmo, de alguma maneira, às vezes pleitear alguma coisa após as leis complementares. Exatamente. Esse ponto é importante, porque no nosso dia a dia é muito corrido. Né? A gente não tem tempo. Por mais que a gente vá pegar um tema e vai estudar à noite, um exemplo, mas você ter bons parceiros é o que vai trazer uma segurança maior. Então, no momento que você está ali no dia a dia, seus parceiros estão estudando, estão olhando para te dar um retorno, para que você também fique mais confortável na tomada de decisão. Né? E hoje a gente tem um comitê interno, né, dentro da BYD, é algo que está ganhando corpo,
né? Mas é algo que é essencial. Não, e sem dúvida nenhuma. Então, basicamente, nós precisamos pensar, seja gestor, seja até mesmo analista, porque eu vou ser transparente com você. Eu fui ensinado a ter proatividade e eu gosto que tenham proatividade comigo, né? Eu acho que com certeza. Aquela coisa, aquele profissional que você sempre tem que gerar manivela para, amigo, preciso disso, tá bom. Meu amigo, eu preciso daquilo, tá bom. Você fez aquilo lá. Eu acho que são situações que, de fato, você precisa tomar atenção. Um profissional precisa estar, cara, o que eu preciso fazer para me estar à frente? Sim. Eu acho que aquela situação de o famoso comigo não morreu, a síndrome de Gabriela, tem que deixar de existir. Sim. A gente tem que mudar. O profissional, então, dá uma dica para ele assim, de como que ele pode acionar o próprio chefe, puxar esse assunto, falar, cara, chefe, meu amigo, vamos construir algo, vamos fazer uma ideia aqui, um evento, um café da manhã ali numa empresa, uma vez no mês, ali uma vez a cada 3 meses, não vai atrapalhar a rotina e pode trazer algo que seja benéfico para todo mundo, né? Mundo, Como que você espera como chefe desse cara se acionar e falar, tipo, com proatividade? Te provocar a tomar uma ação nesse sentido? Sim, eu acho que vai muito de perfil, né, do time, do analista, que nem você comentou. Eu também gosto de profissionais que sejam proativos, porque muitas vezes o gestor ele tá olhando para outras coisas, e aí o time como um todo tem que estar bem alinhado. Mas uma estratégia também é você ter um network forte, né? Você não está com o tempo ali, mas você talvez buscar informações com a sua rede de profissionais ali e talvez trazer mini treinamentos dentro da empresa, falando um pouco de reforma tributária, né? Por mais que pega o material que a gente tem hoje publicado, faz um treinamento com os demais departamentos, tipo, eu vejo hoje a dificuldade. Você vai falar com compras, muitas vezes eles não estão entendendo o que você está falando. Exato. Então, é importante você fazer um treinamento que seja, talvez, de uma forma mais genérico, mas você consiga mostrar para eles, olha, daquilo que tem hoje vai mudar. Então, vamos se preparar, né? Sejam os departamentos que estão envolvidos ali com a área fiscal tributária, mas o seu gestor também. Porque muitas vezes você está numa posição de analista sênior, mas você reporta direto para o gerente financeiro que não tem uma visão tributária. Então, é muito importante, né? E acaba gerando uma oportunidade para esse profissional. Com certeza. Eu comento sempre assim, minha carreira foi baseada em aproveitar oportunidades e estar preparado para elas logo, né? E também network. Então, meu primeiro emprego, que foi um negocinho nada a ver, ajudante distribuidora de água mineral ali, nada mais ver do que um amigo em comum que trabalhava lá, que desistiu de trabalhar, falou, para não deixar o cara na mão, Vinícius, vai lá trabalhar com ele. Esse foi a minha primeira oportunidade. Dali para frente, todas as minhas oportunidades de emprego foram, entre aspas, cavadas, né? Foram ali buscadas efetivamente para chegar onde chegou. E hoje, por exemplo, o podcast aqui só acontece por conta de network. Exatamente. Então, participar de eventos, eu acho que é uma dica muito válida. Então, você está em eventos no momento, nós temos alguns eventos de grande porte no Brasil que fazem sentido estar. Vinícius, mas tem passagem, tem isso, tem aquilo. Às vezes o pessoal faz muito essa conta micro do custo para mim no evento. Sei lá, vai ter um evento agora em maio aqui que custa, sei lá, R$1.800, 2 dias de evento. Uma grana preta. Quanto custa um ano de faculdade? Sim. Se a gente colocar por baixo aí, um ano de faculdade, tô falando de R$6.000, 5, 6 mil reais. Então, peraí, se você estudou por 4 anos, você investiu R$20 mil na sua carreira, que a faculdade hoje, apesar de necessária, principalmente para contador, advogado não tem jeito, tem que ter a formação, necessária, óbvio, mas que te entrega nada na prática para você ir para o mercado. Será que não vale mesmo esse investimento, separar um pouquinho, seja a passagem, seja o esforço, seja o tempo, se dedicar a estar num evento como esse? Sim, com certeza, hein? Seja um evento também tributário, né, ou falando de reforma tributária, ou falando de comunicação, que é muito importante hoje, né, aqui eu vejo que às vezes tem um profissional que ele tem a técnica elevada, mas não consegue expressar para o gestor. Então tem esses pontos que eu acho que é bem importante, né, o profissional que principalmente está na área tributária, que muitas vezes é uma área técnica, né, ali que precisa saber da técnica, da legislação, mas às vezes ele não sabe expressar. Então é bem importante também um investimento como um treinamento de comunicação, é bem importante. Bom ponto. É uma coisa que você estava comentando até antes da gente começar, né? Eu era uma pessoa altamente tímida, mas eu logo descobri, falei, se eu continuar nesse meu perfil,
eu não vou conseguir chegar onde eu quero chegar. Então, sem dúvida nenhuma, se a gente não quebra algumas barreiras para poder atravessar e chegar do outro lado, não vamos alcançar aquilo que a gente espera. Eu acho que é interessante outra coisa, por outro lado, tem muito profissional da área fiscal que quer levar muito por tecniquez, né? Então, o fiscalês da vida aí, eu acho que também é outro ponto que a gente precisa observar. Como você deu a ideia, vou montar um mini treinamento interno ou um mini fórum de discussão interna da empresa. Beleza, como que eu comunico com a área de compras? Como que eu comunico com uma área de engenharia? Como que eu comunico com uma área de vendas? Uma área de logística? A gente fala muito do fiscal, a reforma tributária, mas ele vai impactar a empresa inteira, de ponta a ponta, de um lado a outro. Quem toma serviço de fornecedor, quem contrata, quem faz engenharia, de uma ponta a outra, de uma forma ou de outra, será impactado pela reforma tributária. Então, acho que como que a gente consegue passar isso para as outras áreas de uma maneira leve? Eu estava até brincando no último episódio. Importante, né? Leve, mas importante para que ele possa ali ir para o treinamento e dizer, não, eu preciso ter atenção nesse momento, vou reservar minha hora aqui porque eu sei que é algo importante. Exato. Né? Então, tudo isso vai da forma que vai receber o invite. Né? Eu estava comentando no último episódio na verdade, antes de gravar com a Vivian, que nós temos duas formas de chamar a atenção da turma. Por ego ou por dor. E no caso da parte tributária, não tem jeito, é dor. Então, o Brasil tem muita multa, tem muito imposto, tem muita burocracia. Cara, o que esperar? O profissional precisa correr atrás, né? O profissional precisa atravessar para o outro lado para quebrar alguns paradigmas, ou seja, aquela coisa toda... E aí o pessoal pode ficar meio bravo com a gente aqui, mas não caiu a caneta, apagou a luz e acabou tudo, só vou lembrar disso no outro dia. Não existe separação de vida pessoal e profissional, não consigo... existe equilíbrio, isso eu concordo, e esse equilíbrio às vezes é desequilibrado. Então, sei lá, época de fechamento. Quantas horas você já perdeu? Quantos dias de noite você já perdeu no fechamento? Sábado, domingo. Sábado, domingo. Feriado. A gente dava alívio, não sei se você conhece isso, mas a gente tinha alívio quando o fechamento cai da sexta para segunda-feira. Ganhei 2 dias aqui para trabalhar. Exato. Entregar com mais qualidade. Exatamente. Então, acho que o pessoal precisa de uma maneira abrir o olho e falar, gente, trabalho não machuca ninguém e ele ajuda, ele traz resultados. Então, imagine você agora, você vai ter daqui para frente toda a implementação de uma unidade fabril, né? Então, assim, envolve sistema, envolve processos e envolve pessoas, que são os 3 pilares que todo mundo está falando para cuidar da reforma tributária. Então, você vai ter pessoas, processos... o quê? Agora até eu esqueci. Pessoas, processos e sistema. Olha só, faz parte. Você vai ter esses 3 pilares para a reforma tributária, para uma nova unidade fabril e para o seu dia a dia que já está acontecendo. Você tem a planta lá da painel fotovoltaico, você tem a planta aqui em São Paulo que tem a parte dos ônibus. E aí, assim, como que você vai? Você vai preparar a equipe, você vai aumentar a sua equipe, você vai pedir mais budget? O que você imagina passando por tudo isso aí? Já que, assim, tudo bem, dinheiro, em tese, eles vieram para investir, mas se você não fizer isso de uma maneira correta, é o seu que está na reta. Com certeza. E o risco, né? Principalmente o risco, porque o fisco não entende que você talvez está passando por uma troca de sistema, que você também está com um crescimento enorme dentro da sua operação, né? Ali é que nem preto no branco. Mas hoje, né, comentando um pouco do nosso dia a dia, o ano passado a gente passou pelo um Go Live de SAP, né? Então a gente vem ali até hoje tendo ali as suas dificuldades, né, com relação ao sistema, mas agora nesse próximo trimestre entrando com uma reimplementação justamente para garantir as informações, garantir que aquilo que está entregando está de forma certa, correta, e você ter sistema. Então hoje a gente está focando muito em processos, né, pessoas, e retomando ali para ajustar aquilo que não ficou correto nessa primeira implementação. Né? O desafio é grande, mas eu acho que uma vez que está identificado o problema, a gente tem que focar nele e resolver. É isso que a Biodi está fazendo hoje. Legal. Então, acho. Mas minha dúvida ainda continua no seguinte sentido. Vamos separar equipes, vamos aumentar a equipe, trabalhar todo mundo junto. Como que você imagina nesse sentido? Porque é uma situação que tem empresas, que a gente estava comentando no último episódio, tem empresas que tem grana. E tem grana, ela tem condição de fazer o que ela quiser, isso é fato. Mas qual que é o melhor a ser feito? Então tem empresas, por exemplo, que vai trazer uma consultoria externa para apoiar. Tem empresas que vai separar 2 times, um time para o projeto e um time para o dia a dia. Tem empresas que vai fazer isso, mas ela vai pegar... ela inclusive falou isso publicamente aqui para nós aqui na primeira temporada, que foi a Sara.
ela vai fazer o quê? O time dela atual vai trabalhar com o novo. Ou seja, vai estudar, vai se preparar, vai implementar, e ela vai contratar alguém de fora, um terceiro, para poder fazer o atual. Então, que também é uma forma. Rodando, né? No que você imagina hoje de mercado, porque a gente vem discutindo aqui, a gente discutiu um pouco no episódio com o Felipe, vai faltar mão de obra. Então, quais são as ações que você se imagina, e não que serão executadas, mas que você se planeja a tomar para garantir que você não tenha perda de mão de obra, que você tenha um processo mais adequado possível para a empresa e também para o governo, que já não teremos mudança. Hoje o principal investimento ele vai ser na automatização dos processos. Então, nós vamos continuar investindo em sistema. Esse ano a gente teve um aumento, né, de posições. Então, devido também ao crescimento da empresa, hoje a gente está com 12 posições no time. Então, o primeiro momento vai ser o investimento, né, em pessoas e a automatização do sistema. E agora, nessa última etapa agora que a gente está estruturando, são os parceiros, né? Então, determinado parceiro pode ajudar na entrega das obrigações, pode ajudar, seja numa conferência, seja numa automatização dos processos fiscais mesmo. Sim. Então, a gente está já caminhando para essa terceira fase, né? Então, a gente já definiu que primeiro vai ser o sistema, então a gente automatizar o sistema. Agora já tivemos esse aumento de novas posições. E por último, agora olhar os parceiros que, daquilo que a gente não conseguiu corrigir Penalizar. aqui, a gente vai ter que terceirizar. Legal. E a gestão de tudo isso, assim, porque aí beleza, Sim. Investiu, conseguiu aumentar a headcount, conseguiu trazer um parceiro, e a gente vai para a fase de implementação. Uma coisa que a gente comenta muito é a comunicação, né? Então, como comunicar com todo mundo, para que todo mundo entregue, para que todo mundo faça a sua parte, que para a peteca não caia. Acho que também é um ponto a se levar em consideração, não? Sim, e é algo que nós temos uma dificuldade, né? Isso eu considero uma dificuldade, que é a comunicação, né? Então, a gente acaba que toda a parte de tecnologia e de acessos, né, para poder fazer alguma customização, tá na China. Então, por mais que a gente busca, né, melhorar essa comunicação, ela sempre vai existir essa dificuldade, né? Então, como é que a gente está fazendo hoje? A gente está direcionando internamente como fosse os líderes de cada assunto. Uhum. E para que crie um canal único de comunicação. Porque lá o time da China é muito grande. Muito grande. Eu fico imaginando aqui, você está falando, estou imaginando como explicar para um chinês o ICMS, que é calculado por dentro, que pode ser antecipado ou retido por antecipação tributária. Assim, como que explica isso para esses caras? É interessante isso, porque a primeira vez que eles vieram aqui, a equipe do TI mesmo, né, do SAP lá, eles queriam implementar aqui no Brasil. Então veio um chinês para cá, estudou em 2019, ficou 6 meses aqui. Aí ele foi embora e falou assim, não dá. Ficou 6 meses para ir embora e falar, galera, muito obrigado. Muito obrigado, vamos deixar com o Brasil. O Brasil vai implementar isso. A China vai dar todo o apoio, vai ali sair do ambiente de dev, vai jogar para produção, mas que a S deixa com eles lá, eles fazem as customizações, falando de SAP, né? Sim. E depois a gente chega ali para finalizar a implementação, né? Então, explicar para ele retenções, né? Então, ICMS é ST, para eles também, por mais que tenha o IVA lá fora, mas eu não tenho só uma maneira de calcular ICMS ST, tem diversas maneiras. Então, explicar tudo isso para eles foi um desafio muito grande. E com isso veio também a maturidade do time, né? Sim. Através desses desafios. Eu acho que é interessante assim, JB Tax, por exemplo, Localização Brasil já é um transtorno por si só. Sim. Explicar para um investidor, alguém de fora que vai ter que atuar aqui no Brasil, que a gente tem que, num único cenário que a gente fala que é uma venda, que a gente pode ter 5, 6 ou até mais variações num book fiscal, que o esforço para poder implementar isso é muito maior, porque eu acho que tá aí, um grande lance, né? Então, sei lá, uma implementação na China. Se eu não me engano, são 2 impostos que existem lá, tem um padrão, vai seguir o caminho 1, o caminho 2 e vida que segue. Sim. Aí você chega no Brasil que se apresenta 7, 8, 9 cenários diferentes para a mesma situação.
Se você multiplicar isso por situações diferentes, vai ter um fator exponencial absurdo. E aí, vamos dar um exemplo, sei lá, que custe lá a implementação na China, determinado módulo, custe, sei lá, $1 milhão. Aí, naturalmente, para o Brasil, por mais que seja em reais, a gente está falando de R$5 milhões. Sim. Que na conversão direta, beleza, mas não existe conversão, você trata em yuan ou dólar com reais, é 5 vezes maior. Justificar isso para alguém que o esforço seu é muito maior, eu vejo isso rotineiramente. Quero oferecer meus serviços, eu falo, a gente vai ter esse custo aqui. Não, mas não é um botão, não é colocar uma situação, não é só um cenário novo. E quando você fala, peraí, eu tenho nota técnica 2023-004, tá saindo agora no 1º de abril aqui, obviamente no dia que tá no ar esse episódio já passou a implementação, talvez tenha postergado. Mas é uma mudança sistêmica que você tem que analisar não só o cenário que está sendo impactado, mas todos. Vai envolver uma adição de técnico XML. Cara, tudo é nota. Quantos cenários você vai ter que testar para poder garantir que só aquele detalhe está funcionando? E tem que ser um especialista. Tem que ser localização Brasil, que a gente chama, né? Sim. Principalmente o cenário da BYD vendendo para todos os estados. Falando de carro, venda direta e venda dealer. Manaus, né? Então tem cada estado a sua regra. Como desenhar isso, né? Então, assim, até por isso que a gente tem acesso hoje na J1 Betax, foi difícil, né? Provar para eles que é importante a gente ter, porque não pode esperar 24 horas para que eles consigam ali fazer uma manutenção. Não, tem que ser on time para que a gente possa deixar a operação rodar. Não, fora que a manutenção depende de uma interpretação. Sim. Certo? Sim. Então, assim, não é fácil. Agora, imagina agora que você vai ter um parâmetro para não sei quantos mil municípios, mais 27 estados. Vocês vendem pela internet também, né? Também. Então, você vai trazer uma nova complexidade para o J1 Betax, que não vai ser fácil. Sim, sim. Eu espero que essa transição, né, voltando até para a reforma tributária, dê um certo período também para o contribuinte conseguir ali fazer as adaptações sistêmicas. Porque a gente vem sofrendo muito já também, né? Sempre, principalmente agora, a gente está falando de reforma tributária e de extensões dos benefícios fiscais, e é aprovado em dezembro, ali Natal. Apagar das luzes. Natal, Ano Novo. E aí toda a equipe técnica, né, seja a técnica tributária, seja a técnica da tecnologia, trabalhando para que seja dia 1 de janeiro, a regra esteja no sistema. Então, assim, eu vejo que é difícil também, né, para o Congresso, de forma geral, né, mas a gente começar a trabalhar dessa forma, com planejamento. É curioso, assim, é até engraçado. No último episódio com a Vivian, ela tocou exatamente nesse ponto, né? Nós temos a anterioridade na nonagesimal, o princípio da anterioridade ali em relação aos novos tributos, mas quem tá pensando na anterioridade sistêmica para poder, de fato... Não dá tempo. A gente tá falando de tudo que o governo solta para ontem e você tem que... os pequenos, nesse sentido, acabam levando uma vantagem, porque ele tem um software menor que vai ali, atualizou, tá funcionando, tá em nuvem, vai que vai. A gente fala de SAP, quantas pessoas têm que se movimentar para uma melhoria sistêmica? Quantas aprovações, né? Passa. Você precisa, vamos lá, levantar escopo, já é um problema, porque se você não tiver uma pessoa muito boa, especialista, você não tem o escopo completo. Aí você vai para negociação. Aí você tem que abrir para 2, 3, 4 parceiros ali para ter o melhor custo-benefício. Você fechou, você tem o início da implementação, mas você tem que ter alguém de interno, que às vezes as pessoas esquecem, que tem que ter o pessoal de infra, tem que ter alguém de autorizações, tem que ter uma liberação de acesso para o terceiro, se for um terceiro, tem que ter algumas coisas mais técnicas previstas no projeto para então iniciar. Aí iniciou a implementação, a aplicação de uma SAP Note, é isso aqui. Quem levantou os cenários? Quem criou esses cenários? Esses cenários são realistas? Validou, né? Validou, tem teste negativo. Eu vejo muito erro em projeto por falta de teste negativo. Beleza, eu quero que esse celular, eu aperte esse botão aqui e ele ligue. Beleza, eu apertei o botão e o celular tá ligando. Mas se eu apertar o botão do outro lado, qual que é o resultado esperado? E é isso que muitos projetos acabam não fazendo. Eu que já essa dificuldade. Você trouxe para nós, implementamos no meio do ano passado a SAP, tivemos uma reimplementação em 2024. Por que isso? Porque alguma coisa acaba ficando, certo? Sim, porque na verdade eu entendo que dificilmente as empresas vão conseguir testar os 100% dos cenários, né? Por diversos motivos. Eu acho que hoje dificilmente uma empresa implementa 100% dos cenários. Só que, e de novo, né, a BYD com esse crescimento exponencial vai criando novos cenários e vai ficando.
né? Então, tem um momento que você tem que falar, bom, daqui em diante não dá mais para seguir dessa forma. A gente respira, volta e fala, olha, vamos ter que implementar para conseguir seguir daqui para frente. Né? Porque senão, é o que eu brinco até, eu poderia ter hoje 20 analistas para lançar CTE, notas fiscais, que a gente não ia conseguir alcançar o objetivo no final do mês, se eu não tivesse sistema. Então, hoje, com um sistema um pouco melhor, né, talvez automatizando algumas soluções ali, a gente consegue garantir essas escriturações. Legal. Escrituração com qualidade. Para ter escrituração com qualidade, o comprador tem que saber comprar, o fornecedor tem que saber emitir. O sistema precisa estar bem parametrizado. Cadastro, né? O cadastro precisa estar ok. E é isso que eu quero trazer aqui galera, a área fiscal não é só o fiscal. Sim. Mas eu cansei de ouvir isso na minha carreira, né? Eu não sou fiscal, por que eu tenho que saber disso? Cara, primeira coisa, quando você faz um bolo, você não consegue tirar só a farinha de trigo daquele bolo pronto. Sim. E uma empresa, ela tem vários setores, mas é uma empresa. Se você quiser arrancar um setor de lá, você vai arrebentar com o ingrediente, vai faltar e não vai ter o bolo. Sim. Então, eu acho que é importante a visão clara dos gestores, dos profissionais que atuam na área fiscal, em conseguir esclarecer tudo isso para a companhia. O fiscal, ele só é a ponta de todo o processo. Sim. Se o cara do cadastro souber cadastrar, você tem problema. Se o cara de compra souber comprar, você tem problema. Se o cara que escritura a nota lá no Migo, lá que vai automatizar Migo, não tiver o estoque bem amparado, os lotes criados, você tem problema. Então, a nota fiscal, a Miro ali, a obrigação acessória, é a ponta final. Sim. Então, se você não fizer todo o fluxo e conseguir informar a empresa como um todo que o fluxo fiscal, apesar de ter o nome fiscal, ele depende de toda a companhia, você vai ficar na mão. Sim. E o gestor, né, também no final olhar esses resultados e conseguir tomar a decisão, né, falar, não, aqui se eu estou tendo acúmulo de crédito, um exemplo, né, de CMS, eu tenho que garantir que essas informações estão certas para tomada de decisão, né, então tudo isso com essa automatização, eu acho que traz uma visão melhor para o gestor tomar as decisões. Né? Legal. Então a gente pode dizer que a gente não tem caminho fácil daqui para frente. Eu acho principalmente assim, com relação à reforma tributária, todo o time fiscal tem que estar atento, né? Tem que estar atento justamente para isso, para mudar os processos atuais, que eles vão mudar, né? E também até pensar em planejamento tributário, se vai abrir mais uma fábrica, se vai abrir mais um CNPJ, se vai fazer sentido daqui a 4, 3 anos ter aquela fábrica ou aquela unidade naquele estado ou naquele município. Sim, é uma mudança que muito se investiu nos últimos anos, por conta da logística, não só da logística, né? Mas os benefícios fiscais atrelados àquela logística. Às vezes tem uma empresa que ela tem um escritório em São Paulo, ali pequenininho e tal, mas toda a operação dela está em Minas Gerais, está em Goiás, está na Bahia. E agora, será que ela precisa ter tudo isso? Sim. Aí tem que ter uma conta logística versus tributária versus o investimento já realizado que eu teria que abrir mão. Isso aí. É total sentido. E é isso que a gente está passando agora. Então é desafiador. Legal. Agora tem uma curiosidade, aí é curiosidade mesmo, tá? Então a gente está falando de um segmento de carro elétrico, do ponto de vista tributário. Então você vai ter matéria-prima, obviamente que isso deve estar em estudo ainda, que vocês vão começar a fabricar ainda aqui no Brasil. Mas o segmento em si, por ser carro elétrico ou empresa, um segmento elétrico, muda em algum sentido em relação à indústria automobilística, vamos falar, raiz, por si só. Então você tem novos componentes, novos produtos, então assim, sei lá, bateria. Sim. Bateria no carro tinha aquela bateria de 70, 90 amperes ali, e atendia o carro. Hoje tem uma bateria de não sei quanta amperagem, não sei quantos megawatts ali de potência. Como que isso se aplica assim, na área tributária mesmo, assim, na sua operação diária? O que mudou na sua visão tributária quando você compara com o mercado tradicional, com o mercado hoje que a gente pode considerar inovador? Sim, eu falo pelos desafios que nós tivemos até o momento, né? A nossa equipe tributária, ela teve muitos desafios até pelo NCM do carro elétrico e do carro híbrido. Então, muitas vezes a gente tinha que explicar para o auditor fiscal, né, que não era um carro a combustão, que é um NCM diferente, porque a tributação é diferente. Então, praticamente com todos os estados, né, é algo que
eu acho que até para o próprio legislador foi pego de surpresa, né? Porque não foi atualizado as alíquotas, no exemplo do ICMS, e é onde a gente tem que, o time como um todo ali tá explicando mais um detalhe, né? Mas voltando até o ponto principal, a gente vê que hoje, pegar um carro elétrico e uma combustão, o carro elétrico ele tem menos componentes Sim. do que o carro a combustão. Se for unitariamente ali, é infinitamente menor a quantidade. Ao mesmo tempo, eu tenho uma bateria no carro elétrico que é em torno de 30% a 35% o custo total do carro. E que essa bateria ainda falta regulamentação para ter um incentivo fiscal, para que também que a população consiga entender que, por mais que é uma bateria que, sim, é 35% do valor do carro, mas é algo que dura anos, né? E pensando do ponto de vista tributário, a gente hoje está desbravando mesmo o mercado. Eu acho que é um novo momento aí, não só para a BYD, mas para os concorrentes também, essa questão da tributação do carro elétrico e híbrido. Trazendo esse ponto que eu fico... Que é uma coisa que a gente bateu muito aqui, todos os episódios, tá? Depois vocês acompanham lá com a gente, todos os episódios aconteceu isso, que cara, saiu, e inclusive no último que a gente gravou com a Vivi foi a mesma coisa. Não, nós saímos de estar tudo na Constituição Federal para estar em lei complementar. E tem um risco grande que é natural, e todo mundo já enxergou, que é o seguinte, cada mudança política você pode ter uma nova lei complementar que vai mudar todo o processo. Por esse ponto de vista, eu entendo que, cara, é de fato um risco, um receio, a gente sabe de todos os impactos. Mas olhando para o lado de inovação tecnológica, ou inovação como um todo, cara, a gente tem nosso decreto de tributário é de 1900 e bolinha. É anterior à nossa Constituição. A nossa lei do ICMS é a Lei Candir de 96. Então, assim, para no tempo. Uma coisa que eu, quando eu dava aula lá atrás pro pessoal de consultor SAP, que eu falava para eles sobre a questão do ICMS ser um imposto que tem um princípio da essencialidade, onde o que é mais essencial tem uma alíquota mais barata e o que é menos essencial mais alta. E aí o pessoal perguntava, mas por que energia elétrica é 25? Porque combustível na maioria é 25. Isso não tinha justificativa, porque hoje quem vive sem energia elétrica? Sim. Quem vive sem um aparelho celular efetivamente? Cara, tá o e-mail, tá as aprovações, tá tudo aqui. Você precisa se comunicar rápido, tá aqui, é fácil. Então, você não consegue hoje... pega uma pessoa que trabalha, você no caso, gestor tributário numa grande empresa. Quantas mensagens você troca por dia no seu celular? Sim, muitas. E até pegando essa parte mesmo que você mencionou, vindo para São Paulo, eu vim trabalhando e falando um pouquinho de lei da informática. E aí eu fiz um reporte hoje cedo pro meu diretor, onde eu mandei 3 links para ele, dizendo, olha, tem a lei da informática, mas tem essa pra gente chegar nesse resultado aqui, que é os créditos financeiros, né? Então, você sai de uma lei base, né? E aí você tem uma árvore ali. Então, você explicar isso também falando, né, para um estrangeiro é complexo. É desafiador. Então, assim, nesse sentido, ter uma legislação que ela permita, a nível de lei complementar, uma atualização um pouco mais rápida, nesse sentido de inovação, ela acaba sendo benéfica, porque ela pode, de uma maneira mais fácil e mais rápida, conseguir adequar um determinado segmento, porque não tem jeito, a tecnologia ela avança numa multiplicação muito exponencial. Então, o que antes a gente tinha, o que acontecia de evolução, vai lá nos anos 2010 a 2015, que era um ano de evolução para alguma coisa, o que era a velocidade de evolução em 5 anos no passado, hoje é um mês de inovação. E o profissional de tecnologia, profissional da área tributária, ele vai ter que saber de tecnologia também. Não tem como. Hoje não tem como. Ele vai ter que saber de tecnologia, ele vai ter que, ao mesmo tempo, estar atento à questão tributária, né? Então, acho que o profissional ali profissional do futuro, né? Sim. Ele vai ter que mudar. Vai ter que ter a proatividade, né? Não tem jeito. A Viva bem colocou assim, hoje é tudo tecnologia. Tecnologia com refrigerante, tecnologia com carro, tecnologia com alimento, mas parte de tecnologia. Então, o profissional, o bichinho, brinco a turma, o bichinho do tributário me picou, eu era muito novo. Tinha 14 anos, já entendi do universo tributário e queria atuar com isso. Mas depois eu vi, cara, e tecnologia, tá aí. Se eu ficar aqui no ticar nota, no fechamento, não vai ser para mim. Esquece. Tem que ter melhoria. Então eu migrei para a tecnologia. E cada vez mais a tecnologia está intrínseca com o que é a parte operacional. Ou seja,
Cara, você não tem que saber que você tem que apertar um botão para gerar uma obrigação acessória. Você tem que entender toda a lógica sistêmica necessária para você apertar um botão e sair a obrigação acessória. Sim. Então, é um item muito desafiador para que a gente consiga mudar o mindset da galera aí. Falar, galera, tecnologia. Precisa, não tem para onde fugir. Até porque, e aí, se a galera mudar, temos que apertar nossos legisladores para poder ser mais atualizados possíveis. Não dá para esperar. Eu acho que a tese do milênio a tese do século foi uma forma de se expressar isso, que quantos anos ficou no STE a questão da base de cálculo PIS e COFINS? Quantos anos? Sim. E que impacto gerou para todo mundo? Lá atrás, muito negativo para os contribuintes, e teve que alguns judicializaram com depósito judicial, de várias maneiras, e agora quem pagou essa conta também foi o governo. Sim. De certa maneira está pagando a conta porque mudou, e agora está tentando ter uma arrecadação por outras vias maior para poder compensar toda essa perda, que eu não lembro quando saiu a tese, era de 50 bilhões em 5 anos. Era 10 bilhões por ano. Tem outras teses agora, né? Fora as outras, que são coisas que... Vem surgindo. Então, assim, se o legislador no Brasil não estiver atento às mudanças, ele só gera impacto para cada um de nós. E para ele e para nós, não? E insegurança, né? Também para o investidor. Né? Que eu acho que hoje outros países estratégicos também vê o Brasil como um país estratégico para investimento, mas toda essa... parafernália, para não falar bagunça, acaba impactando sim na tomada de decisão. E aí, se não temos dinheiro externo, não temos desenvolvimento no Brasil. Acho que a gente precisa sair de uma seara de discussão política e discutir as coisas com o pé no chão. Alguém fala, não que eu defendo uma coisa ou outra, mas alguém faz uma medida aí de populista, vamos tributar as grandes fortunas. Beleza, você vai tributar no primeiro ano, no segundo ano o cara leva o dinheiro dele embora. Sim. Porque vai continuar existindo paraíso fiscal. Sim. Ele vai ele embora, você não tem dinheiro aqui, aí você não tem circulação desse dinheiro na economia, você não tem emprego, você não tem um monte de coisa. Eu acho que a gente precisa sair dessa visão que tudo é política, que tudo é o bem contra o mal, e pensar de uma maneira estratégica. Nós precisamos ter uma sociedade que fala, gente, pensa. Então, o que eu trouxe muito aqui como que a gente pode ter uma reforma tributária se tem uma reforma administrativa? Pô, isso é surreal e todo mundo que é especialista fala. Mas por que isso não acontece? Porque a grande maioria das pessoas não tem essa visão. Sim. Não pararam para pensar que o governo precisa primeiro gastar menos para depois ele cobrar mais imposto. Exato. E não em contrário. Não, vou gastar o que eu gasto e depois eu quero mais imposto para poder compensar esses meus gastos. Não é esse caminho. Você vai financiar um carro, por exemplo, você vai ter que ter... Não, uma pessoa vai financiar um carro. Você tem que provar que você tem grana para pagar aquele carro. Sim. No financiamento. Vou dar uma entrada, mas qual é a sua capacidade de geração de receitas para você, para que você possa custear as parcelas do automóvel? Sim. Por que nós, como sociedade, não exigimos isso do governo? Governo, qual que é a sua capacidade? Simplesmente falar, cara, governo, você pode gastar até X% do PIB. E acabou. Sim. Se você diminuir o seu PIB, você tem que diminuir e cortar seus gastos lá. Mas tem... Por mais que a gente sabe que existe, né, a legislação ali, que o governo também tem o budget dele. Mas aí ele pode estourar o budget. Pode estourar o budget. Você consegue estourar seu budget mensal? Se eu estourar, o banco vai cobrar. O banco vai cobrar. E vai ficar caro, assim. Você pode estourar 1, 2. Cara, no quinto mês que você estourar seu budget mensal pessoal, o banco não te dá mais crédito nenhum. E você tá com a dívida lá que sua receita não gera mais. E a gente não vê isso com o governo. O governo fala que não, aumenta imposto aqui, aumenta imposto ali. Então, como sociedade, eu acho que sim, nós precisamos começar a rever esses princípios, passar a cobrar. Não, cara, a internet, a tecnologia são ferramentas absurdamente boas para nós, mas também são fontes de desinformação. Sim. Então, se você, hoje é como as pessoas, recebi isso, ouvi isso, e replica. E também o risco, né, de forma... Eu acho que, sim, a carga tributária é alta, mas o risco que o empresário tem hoje de montar um próprio negócio, um exemplo, tá? Ele começa ali montando seu próprio negócio, muitas vezes ele leva um auto de inflação. Claro, eu entendo que o empresário ele tem que buscar se informar, tem que contratar ali um contador bom, ok. Mas mesmo assim, teria que ser algo que trouxesse mais segurança. Né? Principalmente porque os menores empresários também estão aí, né? São os que geram mais empregos. Então, acho que tem que trazer mais uma segurança. Nós temos duas frentes bem problemáticas, né? A maior arrecadação do Brasil está na mão de 6% das empresas brasileiras, que são as que estão no lucro real, em tese. Beleza, só que a maior geradora
de empregos está nas pequenas e médias empresas. Então, e aí a gente está colocando com a reforma tributária de novo, todo mundo, como diz, num balaio só. E Uma aí, regra só. uma regra só. Então você tem um grande que tem estrutura, tem dinheiro, tem contatos, tem fornecedores que vão conseguir dar esse apoio. E a gente sabe que esse apoio já vai estar restrito, limitado para as grandes. Imagine para quem é médio e pequeno. Então, se não olharmos para isso, sem dúvida nenhuma, a gente vai ter bastante coisa para discutir no futuro. E aí, toda a questão da simplificação que a gente espera, da essencialidade, da facilidade, da transparência, ela pode se perder com novos litígios nos tribunais, concorda? Com certeza. E vai se estender por anos aí, né? Sim. Então a hora é agora, né? Vamos se preparar, vamos... Eu acho que também nós, como empresa, discutir mais com o governo, ir lá bater na porta mesmo. Eu acho que hoje você consegue, né, ter um pouco mais de diálogo. Então é importante isso também, o empresário poder ir lá e discutir. Muito bom. Show de bola. Caminhando para a fase final aqui, passa rápido o tempo, né? Passa rápido. A gente brinca muito assim, quem é da área, atua com a área, ele pode passar o dia inteiro conversando que ele vai achar um novo assunto que não foi comentado durante o dia. Mas nosso tempo aqui tem uma certa limitação, até para não cansar nossos ouvintes. Queria falar, traz suas considerações finais aqui para os nossos ouvintes, aquele que é o cara que é gestor, o cara que é um profissional que quer se destacar de alguma maneira. Traz isso aí para nós aí, para a gente finalizar esse podcast hoje. Claro. Primeiro, queria agradecer novamente, né, pelo convite. Eu acho que foi um bate-papo muito bom, muito produtivo. Passou muito rápido. Passa rápido. Né? E tive a oportunidade de participar de mais podcasts, né, com você aí, com o time todo. Bom, primeiro eu sou um apaixonado pela área tributária, né? Eu acho que ela, para o gestor hoje, né, seja da área financeira, seja um CEO ou um CFO, ele sempre vai estar buscando a área tributária para tomada de decisão dentro da empresa. Então, hoje eu vejo que a área tributária é um departamento muito estratégico dentro da empresa. E ele é valorizado, né? Então, você que é da área tributária, do fiscal, você saber o seu valor, né? Buscar saber o seu valor dentro da empresa. Porque hoje, estando numa empresa que cresce muito, né, que a gente tem uma importância muito grande dentro da empresa, você poder levar isso, você saber levar isso para o seu gestor, com certeza você vai ter um retorno, né? Um retorno profissional muito bom. Sim. Eu acho que, para contextualizar essa sua finalização, confie no seu taco, né? Bem brasileiro aqui confie no seu taco. Se você sabe que você é bom, você sabe que você consegue, se valorize e busque essa valorização. Também não adianta... Acredite em você, né? Acredite em você e não adianta se esconder atrás da mesa aqui, não. Sim. Se esconder debaixo do armário. Então, assim... porque tudo na vida tem um ônus e um bônus. Então, você quer se destacar, você vai tomar umas lapadas na nuca aí de vez em quando, que é natural. Acho que você, para chegar onde você chegou, você não chegou a passos largos e tranquilos e tô lá e sou chefe. Não é. E hoje, estando liderando uma equipe, você também não tem seu dia a dia tranquilo. Como você disse, tava vindo aqui para São Paulo, no meio do caminho, você já tava trabalhando, já tava ali entregando informação, resultado. E eu acho que é isso que sim agrega aqui na nossa mensagem final, se valorize e trabalhe. Estude, se dedique, trabalhe. Não tem outro caminho. Tem o GeoJ que fala muito, né? O trabalho devolve. Então, sem dúvida nenhuma, o cara que se dedicar nesse momento, quiser ser o protagonista da vida pessoal dele, porque a profissional vai levar o crescimento pessoal, acho que esse é o momento, né? E complementando, é você fazer algo a mais fora do escopo, né? Eu acho que, seja no mundo corporativo, principalmente no mundo corporativo, você fazer o a mais também. É muito importante. Eu acho que não é nem o também, é o a mais. Você só vai para a próxima etapa no a mais. Porque assim, eu faço meu feijão com arroz. Sim. Cara, você recebe o seu salário para fazer feijão com arroz. Sim. Você quer ganhar alguém que faça feijão com arroz e bife? Você faz o bife para você poder ganhar pelo bife. E vai ser reconhecido. Pode demorar um pouco, mas tem alguém olhando. Sim. Eu vejo que tem alguém ali. E se você é bom, sabe fazer um bom arroz, feijão, um bife, uma batata frita, se não for naquela empresa, vai fazer em outro lugar. Sai de qualquer lugar. Exatamente isso. Então, confiar em você, né? Confie em você. Eu acho que essa é a mensagem de hoje. Sim. Thiago, muito obrigado. Assim, foi muito legal o bate-papo. Sem dúvida nenhuma, as portas estão abertas para todos os nossos convidados, inclusive você, com a dedicação que vocês têm. Sei que você tem um empenho lá na empresa, vai ter bastante desafio, mas a porta continua aberta. Vamos trazer novos assuntos, vamos discutir novamente aqui no futuro e as portas sempre estão abertas. E aos nossos ouvintes, muito obrigado por participar de mais um episódio.
curta, compartilhe as redes sociais. Vou deixar na descrição as redes sociais também do Thiago aqui. Siga nós lá e deixe aí seu feedback para todos nós. É isso aí, pessoal. Até o próximo. Tchau, tchau. Até mais.